Bem, iniciando agora o estágio na parte prática, especificamente. Primeiro, vamos lidar aqui com a ementa do nosso curso. Vamos falar sobre alguns assuntos, lembrando que não apenas quando for necessário, é que vamos fazer esses contrapontos. Temos um artigo. Você, mas isso vai depender do tempo. O primeiro o tópico aqui refere-se aos elementos norteadores da ação pedagógica nas unidades escolares. Alguns e a aplicação disto em projetos não escolares. Beleza. O conceito de classes, reuniões pedagógicas, o conceito de hora atividade e planejamento de ensino. Antes de entrar no conteúdo em si, alguns elementos norteadores da ação pedagógica nas escolas em um outro trabalho que eu fiz. Eu trouxe aqui também, embora não entrar em tantos detalhes quanto na vez anterior, em função da forma como nós podemos comparar a ação das unidades escolares e unidades não escolares. Lembrando que, se nos referimos a diferentes contextos de ensino, isso pode significar tanto uma educação formal quanto uma educação não formal, ou seja, algo que depende tanto da participação da escola quanto independe desta. Isto é, conhecer esses conceitos, que vamos trabalhar de forma conceitual quando necessário, deixa isso claro, será trabalhado apenas quando necessário. Vamos nos aproveitar para mostrar essa distinção os diferentes contextos. Todos os outros tópicos em seguida, exceto o projeto de intervenção, serão trabalhados dessa forma. Serão revisitados e lidados quando necessários, tendo como base o nosso artigo de discussão, que é, por exemplo, a organização da prática pedagógica em diferentes espaços e propostas educacionais. Isso em si está trabalhado no artigo, mas eu também direi da minha visão particular sobre isso e as observações quando forem cabíveis. A comunidade escolar e não escolar, que é a dimensão histórica e geográfica e diversidade cultural. Isso sobre a dimensão histórica e geográfica, além de sua diversidade, também será lidado nos pontos necessários, bem como a observação e a prática do professor de história em diferentes espaços. Esse último ponto ele será trabalhado em conjunto com o projeto de intervenção, mas também será de forma pontual lidado nessa primeira parte. Primeira parte que eu não sei dizer quantos vídeos serão, mas que é importante destacar que o projeto de intervenção ele tem como um caráter de um projeto em um contexto não escolar, ou seja, é algo fora da escola e por isso mesmo pode ter uma aplicação própria e um direcionamento distinto. É claro que fala sobre as intervenções de caráter histórico, memorialístico e patrimonial. O caráter histórico ele está diretamente relacionado à ação e à atitude pela qual o projeto em si ele irá lidar. Quando formos falar do projeto, aí sim eu vou mostrar a ementa do projeto em si, bem como o desenvolvimento dessas atividades e a contraposição de diferentes pontos. O caráter memorialístico será sobre trabalharemos a relação da memória das pessoas. O caráter patrimonial em si, eu tentarei dar exemplo. Eu não necessariamente irei me aprofundar tanto neste assunto por uma questão de praticidade, ou seja, de mobilidade, de estar no local. Embora, obviamente, vamos lidar com alguns aspectos específicos e a forma como estes aspectos eles se desenvolvem entre si. Assim sendo, vamos trabalhar com um artigo como base de nossa ação, que é a ação do pedagogo em espaços educativos
não escolares. Este artigo eu o retirei deste site, eumed.net/ev, por aí. E por aí vai aqui, ó. Este artigo é o que dos que eu li, o que eu achei que tivesse uma melhor aplicação dentro do nosso objetivo. Eu li vários artigos, há um outro artigo também, e se tivermos tempo, iremos trabalhar com ele. Mas, a princípio, este será o nosso artigo base. Esse artigo, ele foi escrito pela Kathleen Tavares Mota, pela Kézia Barbosa Martins e pelo Jackson Juste, da Universidade Federal do Amazonas. Se eu não me engano, ele foi submetido no ano de 2019. E ele também foi escrito no ano de 2019. Este é um artigo que, de todos os que eu vi, é o que melhor trabalha essa questão. Primeiro, eu gostaria de com uma breve citação sobre esse artigo específico, que é a fonte. Eu li vários artigos e, como eu disse, esse aqui é o que melhor fundamenta. É uma análise histórica, geográfica e até legalista sobre a atuação dos espaços educativos não escolares. Agora, eu gostaria de destacar que eu achei esse artigo apenas no site que está destacado logo acima do título. Eu não o encontrei em outros locais. Portanto, qualquer dúvida, as pessoas que estão assistindo podem vir a consultar neste site. Eu copiei o artigo, eu colei no Word para fazer algumas marcações específicas, mas os créditos, tanto de onde eu retirei, estão destacados, quanto bem de seus autores e da universidade onde eles foram trabalhados. Isso posto, eu não abri o site em específico por causa das marcações pelas quais nós vamos trabalhar. Nós não vamos trabalhar com o artigo inteiro, apenas com algumas partes em específicos, embora seja um artigo muito bom. Especificamente a parte da metodologia e da conclusão. Nós vamos trabalhar apenas com a primeira parte, que é a introdução, e o desenvolvimento do artigo em si. Também não vamos trabalhar com todos os parágrafos deste artigo, apenas os que forem relevantes para a discussão. Isso posto, eu gostaria de deixar destacado isso, porque eu acredito que os créditos à pessoa e as pessoas que trabalharam nesse artigo é importante. Eu também gostaria de destacar que eu não fiz alteração nenhuma nesse artigo, a não ser alguns destaques que eu irei mostrar. Ou seja, eu não retirei palavra nenhuma, não retirei parágrafo algum e nem mudei ordem de nada. Eu li o artigo e selecionei os pontos que eu acredito que devemos trabalhar. E destaquei também os pontos pelos quais nós vamos passar direto, porque, embora sejam pontos bons e o artigo seja muito bom, ele escapa um pouco ao objetivo deste curso. Por exemplo, há uma boa discussão sobre o caráter legalista da atuação dos pedagogos em espaços não escolares. É um ponto muito bom, mas se formos trabalhar com esse caráter mais jurídico, eu acredito que ele vai escapar do objetivo, que é sobre o contexto em si e essa atuação do pedagogo, ou seja, a parte mais prática da coisa. Mas isso destacado, eu novamente destaco os créditos e a fonte onde eu retirei. Por exemplo, uma das coisas pelas quais nós não vamos trabalhar é o resumo. Tudo que eu destaquei em vermelho, nesse vermelho mais escuro, será o que nós não vamos trabalhar. Embora eu tenha deixado aqui para, se a pessoa que está assistindo
Caso queira ler, ela pode ler por aqui também, mas são os pontos que nós vamos passar direto. Apenas o que está em preto será trabalhado. Aqui tem em espanhol as palavras-chave. Quase tudo desta primeira parte, o artigo é dividido em 3 partes, vamos trabalhar com quase tudo, mas não com tudo necessariamente. Funcionará da seguinte forma: eu irei ler alguns trechos e farei as ponderações que eu acredito serem importantes. Enfim. Realizado para a Universidade Federal do Amazonas. Portanto, é interessante destacar que o contexto onde esse trabalho ele foi desenvolvido foi na cidade de Parintins, no Amazonas, pelos pesquisadores, que eu destaquei o nome. Agora, é também interessante destacar que não será necessariamente trabalhado essa questão de localidade por mim. Embora o artigo faça algumas menções pontuais sobre isso, eu não irei lidar tanto com essa questão de localidade, porque o objetivo é lidar apenas com uma questão propriamente dita de conceitual sobre diferentes contextos. Mas aqui há um ponto interessante que fala sobre as pesquisas sobre este campo pedagógico. Essas pesquisas elas ainda são de caráter incipiente, não avançaram tanto nesse tema, ou seja, são poucas e específicas. Dos trabalhos que eu li, como eu disse, este é o melhor. Portanto, ele será utilizado como base porque ele trabalha bem essa questão do contexto escolar, tanto de forma conceitual quanto aplicativa. A aplicativa geralmente está na metodologia, a qual nós não vamos trabalhar aqui, porque vai escapar um pouco do objetivo, que é trabalhar isso de uma maneira conceitual. A aplicação disso em si virá sobre o meu projeto de intervenção. Beleza. As diversas ações de cunho educativo relevantes para a sociedade em geral estão sendo desenvolvidas pelo pedagogo e merecem ser conhecidas e analisadas. Os sindicatos contratam pedagogos para ministrar cursos, elaborar projetos e planejamento sobre as ações da organização. Nos órgãos jurídicos, o pedagogo atua nas varas da infância e adolescência, integrando equipes psicossociais. Nas emissoras de televisão e rádio, é responsável pela área de difusão cultural, elaboração de mensagens educativas sobre variados temas. Portanto, o pedagogo é chamado a compor vários aspectos sociais. Muito bem. O ponto em vermelho eu não irei ler, porque nós não vamos trabalhar nisso. Eu li esses pontos e acredito que eles escapam, como já mencionei, do objetivo. Mas aqui vemos algumas áreas importantes para nós trabalharmos. Primeiro, fala sobre que as diversas ações de cunho educativo relevantes para a sociedade em geral estão sendo desenvolvidas por pedagogos e merecem ser conhecidas e analisadas. Primeiramente, ações educativas relevantes para a sociedade, elas estão presentes em diversos campos da nossa sociedade como um todo,
lhe dar diversos exemplos e esses exemplos nos possibilitam pensar a forma pela qual estes trabalhos eles podem ser desenvolvidos por um caráter educacional fora da escola. O primeiro ponto que ele fala é sobre os sindicatos. De fato, os sindicatos eles possuem uma relevância grande na nossa sociedade, embora já tenham tido uma relevância maior. É inegável que os sindicatos eles estão fortemente presentes na sociedade brasileira. E esses sindicatos eles atuam pela conscientização e pela luta de trabalhadores pelos quais eles representam. Assim sendo, é importante destacar que ações educativas para estes trabalhadores realizadas pelos sindicatos mostram-se importantes. E essas ações elas são realizadas por pedagogos. Vou dar um exemplo, dar um exemplo próprio. Eu moro na cidade de Guarulhos. Eu colaborei na verdade, por algum tempo, pouco tempo, coisa de 2 meses, com uma vereadora daqui da cidade. E essa vereadora, ela tinha ligação com os sindicatos. O trabalho que eu desenvolvi junto a ela não foi um trabalho pedagógico, mas haviam pessoas que nos sindicatos aos quais ela tinha ligação, ofereciam cursos a essas pessoas, cursos de formação, tanto formação profissional quanto formação política. Obviamente, esses sindicatos existiam uma orientação política. E aqui é interessante destacar que isso não é algo ruim. Uma orientação política, desde que fique clara, isto é, a pessoa que faz parte disso conhece essa orientação de modo claro, não tem problema algum. Se ela não quiser participar, ela não participa. Ao passo que a oferta em si de cursos de capacitação, que são gerais, aí não necessariamente envolve política, e de cursos que envolvam conscientização, que aí sim pode envolver política, é uma atividade de caráter educativo. Isso é, embora a pessoa esteja se capacitando profissionalmente, ela está sendo educada nesse campo. Ou embora ela esteja adquirindo uma conscientização, ela também está sendo educada nesse campo. Portanto, os pedagogos nos sindicatos, eles podem não só trabalhar na administração de cursos, na elaboração de projetos e planejamento sobre ações de sua organização. É muito comum nós vermos nos sindicatos professores atuando em diferentes sindicatos. Por quê? Porque esses sindicatos eles precisam mostrar algo que veio, precisam ser relevantes aos seus representados. E a forma pela qual eles são relevantes é mostrando tanto um trabalho de conscientização quanto um trabalho de capacitação. E, por exemplo, embora um pedagogo não seja necessariamente formado sobre uma determinada área, não significa que ele não possa atuar nessa área no sentido de organizar e planejar aulas. Por exemplo, um sindicato que trabalha com um curso de capacitação em mecânica e o professor específico não é formado em mecânica. Por exemplo, um professor de história, como eu vou me tornar, se Deus quiser, né? Este professor, junto à pessoa que irá ministrar o curso, provavelmente uma pessoa que não possui formação em pedagogia ou em licenciatura, essas duas pessoas juntamente poderão elaborar o conteúdo e organizar, de modo que a pessoa que não possui uma formação em licenciatura ou em pedagogia possa ter um conteúdo que seja bem organizado e sistematizado para que os alunos possam aprender de uma maneira evolutiva, gradual, sobre os conteúdos em si. Eu estou focando tanto na questão dos sindicatos, por quê? Porque um dos aspectos interessantes sobre essa atuação de um espaço não educacional
de profissionais, no caso o termo listado é pedagogo, mas professores como um todo, ele, por exemplo, ele pode estar bem presente nos sindicatos de professores. O Sindicato dos Professores de São Paulo é um dos maiores sindicatos de professores do Brasil e justamente por isso é um dos sindicatos que mais possuem capacidade de trabalhar com formação de professores. No trabalho anterior que eu lidei sobre essa questão, a chamada formação continuada. Eu não trouxe esse ponto aqui, mas os professores falam sobre novas abordagens, técnicas, tendências, metodologias de ensino, aprimoramento profissional, qualificação e etc. E isso é uma coisa que pode ser realizada pelos sindicatos. Os sindicatos dos professores de São Paulo, por exemplo, fornecem isso. É claro, existem críticas sobre uma forte carga política, mas é aquilo, participa quem quer. Enfim, neste caso em específico do sindicato dos professores, há tanto um espaço não educacional quanto uma administração de cursos de formação por profissionais pedagógicos. O mesmo, por exemplo, pode se aplicar em outras áreas de conhecimento. Por exemplo, uma área, no sindicato hipotético que eu dei exemplo, no sindicato dos mecânicos, os mecânicos podem ter um curso específico para a formação dos sindicalistas, num sentido, por exemplo, de formação em letras. É um fato ainda que existem muitas pessoas com dificuldade de leitura, interpretação de texto e escrita. Então, por exemplo, um curso de alfabetização para quem não sabe ler, ou especificamente curso de reforço para os que já sabem, mas precisam sim de uma orientação, uma ajuda, assim, um acompanhamento, pode ser realizado pelos sindicatos. Nesse sentido, então, por exemplo, um sindicato de mecânica pode ter um curso ali de reforço escolar na área de letras, português, ou, se for o caso, por exemplo, a administração de cursos alguns cursos, por exemplo, normais, por assim dizer, como por exemplo cursos de idiomas. Os sindicatos poderiam, por exemplo, capacitar seus empregados em cursos de língua estrangeira, por exemplo, especificamente o inglês, que é um idioma bem requerido atualmente no mercado de trabalho. Querendo ou não, essa é uma ação educativa que é relevante para a sociedade como um todo, e está sendo realizada por um pedagogo, para um profissional formado em um espaço não escolar. Mas o mesmo, por exemplo, se aplica a diferentes órgãos ou diferentes espaços também. Entre esses que podem ser trabalhados estão a área jurídica. Dentro da área jurídica, daí não seria algo necessariamente relacionado a cursos, mas pode também. O pedagogo pode atuar em várias de infância e adolescência. Ora, se o profissional, um pedagogo, ele é formado para lidar com a licenciatura, este profissional ele pode atuar em várias de infância e adolescência na integração de equipes psicossociais. Exemplo, são aquelas equipes que lidam com alunos com problemas, né, em casa, com problemas comportamentais, com problemas até com a justiça. São pessoas que estão em formação e justamente por isso precisam de um acompanhamento melhor por parte do poder público. E esse acompanhamento ele pode ser feito e pode ser realizado pelos professores de um modo geral, integrando as equipes psicossociais.
Isso significa que o professor em específico substituirá um assistente social? Não necessariamente, embora possa acontecer. Os conselhos tutelares, conselheiros tutelares, podem ser exercidos por diferentes profissionais. É preferível a atuação de profissionais formados na área de assistência social. Mas na ausência desses profissionais, os professores poderiam integrar esta área. Digo integrar no sentido de auxiliar, e não algo como necessariamente substituir tais profissionais. Isso é interessante destacar porque estes profissionais eles podem surgir de diferentes formas e atuar junto à sociedade como um todo de um modo relevante. Bom, há outros pontos aqui também que são interessantes destacar, como por exemplo as emissoras de televisão e rádio. Mas eu vou lidar isso aqui num próximo vídeo, porque eu tenho que conferir o microfone. Aparentemente o áudio está um pouco baixo, eu tenho que gritar aqui para vocês me ouvirem. Então eu estarei encerrando este vídeo por aqui e depois retornarei logo em seguida.